Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui do Espiritismo para Leigos. Não consegui gravar quinta-feira, estou me organizando. Aí vamos estar gravando aqui hoje, toda quinta, às 9 horas vai sair. Beleza? Podem pegar seus copos com água, que eu vou fazer a prece de abertura, para gente começar o estudo do capítulo 25 hoje, a mensagem, a última mensagem. Senhor Jesus, pedimos nesse momento a tua presença aqui nos nossos lares, porque você nos ensinou que onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, que você estaria com a gente. Portanto, pedimos com muita humildade agora a tua intercessão, nos acompanhando nesse estudo. Nos trazendo paz, paciência, boas energias, uma dose de ânimo para nossa semana, para nós, nossos familiares, as pessoas com quem convivemos, que nossos lares possam ser limpos desse momento, ou lugar que nós estejamos possa ser limpo de más influências, que os espíritos que porventura estejam passando pelas nossas casas possam ser atendidos, possam também estudar junto conosco, que nós possamos nos tornar propagadores dessa mensagem tão bonita da imortalidade, do amor de Deus, da felicidade futura. Para quem estiver disposto a ouvir, para quem estiver procurando essa mensagem, esteja de bom coração, de boa vontade. Mas antes de tudo, Senhor, queremos fazer com que essa mensagem penetre nos nossos corações cada vez mais, para nos aproximarmos mais de Ti e do nosso Pai. Muito obrigado que assim seja. Então, pessoal, hoje eu abri aqui no capítulo 25, Buscai e achareis. É a mensagem, não vos afadigueis pela posse de ouro. É do próprio Kardec. Esse capítulo todo aqui só tem mensagem de Kardec, não tem instruções dos espíritos. Eu vou fazer a leitura aqui da passagem evangélica. É Mateus, de 9 a 15. Mateus capítulo 10, de 9 a 15. Jesus fala o seguinte para os discípulos: não vos fadigueis possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Como disse lá em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Jesus mandando os discípulos para ele pregar sobre a esperança do Evangelho, sobre o Cristo planetário que tinha descido ali na Terra, estava com eles, encarnado. Né? Então, Kardec vai explicar o seguinte: naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou, pela primeira vez, anunciar a Boa Nova. A palavra Evangelho significa Boa Nova, pessoal. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: onde vos a caminho sem provisões.
sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência de Deus. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça dos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Da caridade deles é que os reconhecereis. Mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Mesmo hoje, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não, não anatematizeis. Anátema significa amaldiçoar, tipo assim, desprezar. É a palavra grega. Aí transformaram em. Transliteraram para outros idiomas, né? Aí a gente fala em português: não anatematizeis. Não lanceis anátema. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco. E deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Jesus fala isso aqui quando ele está falando de João Batista, um pouco antes dele falar sobre que João Batista é a reencarnação de Elias, lá em Mateus 17. Não, isso é Mateus 11, versículos 10 a 15, mais ou menos, por ali. Antigamente era tomado com violência, hoje em dia não é mais assim. Então, tem muita informação aqui, né? Várias referências a vários capítulos nessa mensagem, é muito boa. Porque seria o que os discípulos estavam indo fazer. Eles estavam preparados para isso, eles tinham uma elevação espiritual suficiente para isso. Eles tinham que ir, como o Kardec falou aqui, confiando na providência, confiando que eles iam com pouca coisa. E eles teriam alimento, teriam sustento. Não precisa ir com muita coisa, com muita bagagem, dinheiro, ouro. Então, esse exercício da confiança e da fé, da esperança que vai dar certo, que eles estão fazendo uma coisa de graça. Receberam de graça o dom da salvação, a salvação na Bíblia, no Novo Testamento. É a esperança que Jesus veio dar, né? Mostrar que a vida continua, que nós vamos ser perfeitos, uma perfeição semelhante à dele, de Cristo. Esse também para a gente falar depois, de outro vídeo. Que todo mundo vai ser feliz, que o mundo tem jeito, que Deus existe, que a gente não está perdido, a vida real é espiritual. Então eles receberam de graça esse dom da felicidade, da esperança, do exemplo do mestre. Então eles vão dar de graça, confiando na previdência e assim, sacrificando tudo, né? Sacrificando o conforto. Eles iriam ouvir muita gente falando que eles são tão doidos, estão falando de bobagem. E assim, é um exercício para nosso amor próprio, né? Para nosso orgulho. Isso abate o orgulho. A gente escutar, a gente está falando de tanta boa vontade assim, e as pessoas achando que a gente quer enganar. Um exemplo só, né? Que a gente quer enganar. Enfim, ninguém gosta de descrença, de desconfiança. É uma coisa que machuca. Então, é um exercício de paciência, de resignação, de gratidão à mensagem de Jesus, né? de abnegação, disciplina. O que mais? E, sim, o Kardec trouxe um ponto muito importante, que naquela época eram poucas as pessoas, os viajantes, que passavam ali. E hoje a gente tem internet. A gente tem internet, todo mundo sabe que todo mundo tá falando. É muito fácil você mandar uma mensagem aqui hoje, rapidinho, chega na China, chega do outro lado do mundo. Em Houston, chega até Marte, chega até a Lua, uma mensagem.
não é isso? Então, ele cita aqui que naquela época patriarcal, uma cultura patriarcal do Oriente, semita, né, de árabes e judeus, era muito assim. Eles sempre tinham esse costume de receber bem o viajor. Na verdade, era o que era esperado deles. Então, é um teste também para a pessoa, o anfitrião que vai receber. É anfitrião que chama? A pessoa que vai receber a visita. É um teste para ele de caridade. Inclusive, esse é o pecado de Sodoma e Gomorra. Jesus fala isso. Ó, de verdade vos digo que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que a cidade, que não recebeu eles bem. Sodoma e Gomorra, muita gente acha, são aquelas cidades que foram queimadas, caiu fogo do céu. Né? Muita gente acha que foi um meteoro, só que não sabemos. Que tinha lá Ló, que Ló foi enviado, era um justo, o único justo daquela cidade foi enviado para. 2 anjos foram enviados para falar que Ló era o único justo e queriam falar com ele e tal. As pessoas quiseram violentar os anjos, sexualmente os anjos. Aí muita gente acha que o pecado de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. Mas pelo que Jesus está falando aqui, eu não entendi bem isso. O foco está mais em eles não receberem bem a visita. E de qualquer forma, não seria homossexualidade, seria estupro, né? Eles queriam violentar sexualmente os anjos. E assim, enfim, é um debate bastante profundo que não tenho ainda tantas respostas, não. Mas é um debate interessante sobre a homossexualidade, o Novo Testamento, Bíblia e tal. Como pensa judeu, como pensa espírita, como pensa cristão. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso. Então, isso é importante, né? Se eles escutassem alguém tratar eles mal, não receber bem, não é pra a gente. Isso pra gente espírita também, né? Nós cristãos espíritas. A gente, quando desdenham do espiritismo, desdenham pessoas materialistas ou de outras religiões que desdenham da gente, a gente não deve amaldiçoar, dizer que é o nível dela ainda. Esse desprezo, né? Que a gente sabe, velado ou não. Que o nível dela ainda de ser católica, de estar presa na religião, de não sei o que. A gente está sendo bastante arrogante fazendo isso. Né? É pra gente constranger a pessoa, tentando converter, tentando. Para converter a pessoa, sabe? Violentando a consciência. É muito interessante isso. Lá na lei de liberdade do livro dos Espíritos. A consciência de cada um é sagrada, né? A gente não tem que forçar ninguém a nada, a acreditar, ou não acreditar em nada, pensar igual a gente. Até porque nem mesmo os próprios espíritas pensam iguais uns aos outros, os próprios cristãos não pensam igual uns aos outros. A gente não tem que converter ninguém dessa forma assim, né? Então, é pra gente acolher, deixar tranquilo se a pessoa não quiser ouvir, respeitar, respeito humano. É isso que a gente deve fazer. A caridade que a gente pode fazer ao espiritismo, a maior caridade é divulgar, né? Sem ser chato, sem ser proselitista, sem a gente tentar fazer a pessoa acreditar que só o espiritismo salva, que não é verdade. Né? Muita gente pensa assim, que o espiritismo é mais evoluído que as outras religiões, que as outras doutrinas, correntes de pensamento. É uma luz muito grande, né? Mas a gente não deve ter essa presunção de achar que todo mundo precisa ser espírita para ser feliz. Né? Cada um está no seu lugar, a gente não tem que converter, tirar ninguém do lugar que está. Se a pessoa é protestante, a pessoa está bem no protestantismo. A pessoa é católica e está bem no protestantismo, e está bem no catolicismo, a gente não tem que tirar ela de lá, né? Tem até um vídeo de Haroldo que eu vi outro dia falando sobre isso. Eu posso colocar aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo. É muito interessante, né? Que ele fala de Kardec nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. É muito interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso evangelho de hoje. Fazendo nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, obrigado por mais um estudo, por mais uma oportunidade de podermos nos reunir, estarmos aqui em segurança, nossos lares ou um lugar que nós estejamos agora. Agradecer a saúde que temos, agradecer pela nossa oportunidade de estudar, de aprender coisas novas, aprender sobre esse conhecimento tão sagrado, profundo, divino. Queremos aprender o respeito ao pensamento dos outros, queremos aprender a respeitar as consciências dos outros, como gostaríamos que respeitassem as nossas consciências também,
que não impusessem nada a nós, queremos não impor nada aos outros também, nossos pensamentos, nossas ideias. Queremos aprender com a tua mansuetude, a tua paciência, nossa pequenez moral, nossa mesquinhez. Queremos, enfim, Senhor, que os nossos emissários que estão conosco, nos acompanhando nesse estudo, possam santificar nossas águas, possam, enfim, encaminhar os irmãos que estejam passando aqui por nós espirituais, porventura tenham assistido nosso evangelho, que eles sejam levados para o lugar onde estiverem, um lugar bom. Que nós possamos ter um bom final de terça-feira, uma boa semana pela frente. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um evangelho. Vou colocar aqui um vídeo de Haroldo, que achei muito interessante ele falando. A gente não querer converter assim as pessoas, que nós pedimos que vai salvar o mundo, não nesse sentido que a gente pensa. É isso. A gente se vê quinta-feira, no evangelho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e tamo junto. Tchau, tchau.